Coisas da aventura da profissão do motoboy, né? Faz parte. Como diz, é o trampo. É né? o trampo, é o trampo. Uhum. Mas sou grato a tudo, não me arrependo de nada. Eu acho que não existe erro, né? Tudo vem com um propósito. E nessa questão do motoboy foi onde surgiu a oportunidade de eu abrir a Perfect. Depois eu saí das concessionárias, fui trabalhar em outras empresas também, só aprendizado, trabalhar com carro de preparação. Depois fui para uma outra empresa que trabalhava com os carros seminovos. E ali tive muito aprendizado, evolução, atendimento, qualidade no serviço. E uma noite eu trabalhando em motoboy, um cliente da pizzaria me convidou para abrir uma oficina. Eu era muito novo na época, 23 anos, mas aceitei a ideia e foi onde tudo começou, né? Então você começou, na verdade, o trabalho do motoboy fez com que você tivesse um encontro com um cara que te propôs a abertura da oficina. Isso, eu tinha a força de vontade, eu tinha um trabalho, porém não tinha condição financeira. E esse rapaz em questão, ele tinha a empresa dele, bem estável, ele queria investir em algo, né? Ele foi investidor e você entrou com a mão de obra. É isso? Foi um investidor e nisso começou. Então eu sou grato à profissão de motoboy, até por conhecer a cidade, pessoas, e foi na onde começou a Perfect. Perfect. Legal. E você já começou em oficina com a Perfect? Em oficina própria, sim. Com a Perfect. Perfect era Perfect Serviços Automotivos. Quando foi criar a marca, eu queria um nome que se assimilasse à perfeição, né? Na época eu escolhi Perfect, Magnata e eu não lembro a terceira, ainda bem que aprovou Perfect. Aprovou Perfect. Legal, bacana. E assim, e como que surgiu na tua carreira, na tua vida como oficina mecânica, os veículos premium? Porque você, imagino eu, que uma oficina que começa as atividades, ela não vai de cara trabalhar com carros de alto padrão. Isso vai se construindo. Como que você foi se construindo nesse sentido e como que você foi buscando esse aperfeiçoamento nos carros importados e premium, enfim? Então, a oficina no início, né, também você precisa fazer o que tem que ser feito. A gente não escolhia carro, podia ser um carro... Eu até brincava, se caísse um avião ali e pegasse fogo, a gente ia pegar para fazer, não tinha. Só que tinha uma revenda na época, Barcelona o nome. Os brothers também são bem amigos meus e eles trabalhavam com muito carro de leilão. Certo. Então, imagina, né? E carro de leilão é aquela coisa, enchente, recuperado de furto e tudo mais. Então tinha uma dificuldade extrema em fazer manutenção desses carros, porque vinha faltando módulo, chicote, batido. Falta muita peça. Muita peça. Porém, os carros que eles trabalhavam eram carros muito novos, às vezes que nem a concessionária estava fazendo. Eles gostavam muito da linha francesa, né? Peugeot, Citroën, alguns Renault. E aquilo foi um aprendizado muito grande. Então a gente se especializou. Chegou uma época que a gente se especializou em reparação eletrônica. Tipo, ninguém resolve, eles resolvem. E foi investindo, foi investindo. Aí os nossos próprios clientes, que a gente trabalhava com carros nacionais seminovos, né, que é o serviço pós-concessionário, começaram a adquirir os carros importados. Que em Ponta Grossa, há 10 anos atrás, quem tinha uma BMW era o doutor, né? Hoje se tornou comum. E os próprios clientes acabaram meio que obrigando a gente a se especializar, né? Porque, eu fazia o Golf do cliente, ele pegou uma BMW, não faço, tem que ir para Curitiba. E nisso a gente foi se especializando, investindo, curso fora, parceria fora. Hoje a gente tem parceiro em Miami, Alemanha, Paraguai, São Paulo, Curitiba, Santa Catarina. E chegou onde chegou, Chegou né? onde chegou. Quantos anos de atividade da Perfect, desde quando você começou até hoje? Hoje vai estar beirando uns 11, 12 anos. 11, 12 anos. Legal, é um caminho bacana. Então, você começou atendendo, fazendo carros comuns. Esses carros, através desse esquema do leilão, que você falou dos parceiros de leilão, começou a ter clientes que ou adquiriam esses carros e depois davam um upgrade para um carro melhor. E você, para não perder esses clientes, foi se especializando em carros melhores. Esses carros de leilões que eram adquiridos pela essa empresa, ela nos deu conhecimento. Né? Tipo, pensa você hoje, um carro 2021, leilão, um BOzão ali, ninguém resolve, se tinha que resolver. Então, ela acabou meio que nos obrigando a ter o conhecimento. E os carros importados veio com os clientes. Como a gente já fazia os carros pós-concessionária, mas na linha nacional, um cliente comprou uma BMW, outro comprou uma Mercedes, daqui a pouco era uma Jaguar. E chegou um ponto que eu vi que a Perfect Serviços Automotivo, a gente estava trabalhando com os carros de alto padrão, porém a gente não disponibilizava um espaço alto padrão. Que foi a primeira ampliação que a gente fez, né?
Que foi pro ponto que você tá hoje. Que é onde a gente tá, né? E, pô, já foi um upgrade bem legal, né? Sim. Tem muitos clientes que chegam e, nossa, parabenizo pela organização, pelo atendimento e tudo mais. Porém, eu não sou acomodado, né? Eu acho que você tem que viver saindo da zona de conforto. Eu vi um novo espaço de a gente fazer a segunda evolução, o segundo upgrade. Que hoje a gente vai, né, destacar, vai inaugurar uma empresa que é fora do comum. Já vou falar dela, já vou falar que isso é um capítulo à parte, essa nova Perfect K2. Aí tem um outro capítulo também que a gente vai trocar ideia. Mas assim, ainda falando da oficina como ela está hoje. A minha experiência pessoal com a Perfect K2, ela é boa no sentido justamente do que você falou agora há pouco. Os caras que tem um carro importado, ele precisa levar o carro na concessionária em Curitiba. Eu tinha essa visão até o momento que você resolveu um problema para nós. Que inclusive foi reparado em Curitiba. Foi reparado em Curitiba. Então eu tive um problema de levar o carro para a concessionária em Curitiba. O problema não foi resolvido e eu não sabia quem podia resolver esse problema. Aí me foi indicado a Perfect K2 por um outro parceiro. E eu levei o carro e você resolveu que era um problema muito simples, na verdade, né? Que era a gente gastou R$80 para fazer o reparo. Eu lembro que na época eu acho que você já tinha gastado uns R$2.000. Já tinha gastado um pouco. E não resolveu. Aí acabou que a gente trouxe para a Perfect o carro, vocês resolveram a situação e a partir dali eu fiquei cliente. Então isso que você falou agora faz bastante sentido. Vocês pegavam carros que aparentemente as pessoas não descobriam o problema e vocês descobriam o problema. Aí aconteceu uma coisa interessante que eu nunca esqueci na Perfect, assim, tinha uma Land Rover lá o dia que eu fui, um dos dias que eu fui, porque eu vivo lá agora, né? Então, assim, tinha uma Land Rover, eu falei, pô, e esse carro que tá parado aqui faz tempo, né? Porque ela fazia tempo que ela tava lá. Eu falei, não, esse carro, se fosse pelo seguro ou algo assim, dava perca total. E a gente fez um reparo no módulo, alguma coisa nesse sentido, e a cliente ia perder, gastou X e vai ter o carro de volta funcionando. Esse trabalho, ainda hoje, vocês executam bastante esse tipo de reparo ou não mais? Sim, muito, né? É que assim... Dá um exemplo para a turma, só para a turma saber, assim, por exemplo, o que estraga num carro que normalmente dá PT e dá perca total e vocês reparam e evita isso? Eu não digo a questão perca total no sentido... Quando a gente fala perca total, seria mais similar a uma batida. A um sinistro. Né? A um sinistro. Mas tem alguns componentes, principalmente se tratando de módulos, né? Módulos eletrônicos, indiferente se é de injeção, câmbio, airbag, ABS, o que for, são componentes muito caros. Indiferente também se é na linha nacional, se é na linha importada, na linha premium. Então, a gente consegue hoje fazer diagnóstico, reparo. Nem todos os reparos a gente consegue fazer hoje na Perfect. Porém, a gente tem os parceiros fora, né, que eu citei aqui, até fora do país, para estar disponibilizando esses reparos. Vamos dar um exemplo hoje, deixa eu ver... uma Land Rover. Onde é que Land Rover que a gente foi lá. Citou no nome Land Rover. A gente está com uma hoje na oficina, que ela está com defeito no módulo que controla a suspensão a ar dela. E esse módulo hoje, novo, deve estar custando em torno de R$30.000. Só a peça que precisa para reparar esse defeito. Sem mão de obra, sem programação, sem nada. Hoje a gente repararia essa peça em torno de R$2.000 a R$3.000. Putz, então o cara deixa de gastar 30 numa peça nova e consegue reparar. Isso. Mas também não só essa questão de reparo, né, de módulo, e sim como manutenção, né? Em Ponta Grossa acontecia muito, não sei se por questão de status ou por questão de viagem, talvez curtir uma viagem, ou também porque não tinha, né? O Ponta Grossense sempre procurou Curitiba, né? Para manutenção da linha premium, assim como você procura. Era hábito. Que não tinha, na verdade, uma oficina que pudesse resolver. Então, hoje não só a Perfect, tem demais empresas, né? Eu acho que é uma evolução do mercado, né? Uma exigência do mercado, não é só a Perfect em Ponta Grossa, tem outras empresas boas também. E hoje é o inverso, né? Hoje a gente é referência em Ponta Grossa e região, inclusive a gente faz carro de Curitiba, de Santa Catarina, cidades próximas aqui, Prudentópolis, Ivaí, Ipiranga, Castro. Então, e na manutenção preventiva, não só os BOzão, vamos dizer.